Ivo. Bom dia, pessoal. Bem-vindos, né, a mais uma quinta-feira aqui no nosso SG na Prática, né, que tem sido um fórum, né, para a gente debater ideias, trocar nossas experiências, né? E eu, como estava colocando, acho que hoje vai ser a nossa última aula síncrona, né? Porque a gente já tem um conteúdo muito grande gravado e vamos partir agora para um novo modelo de aulas, né? Mas em breve a gente vai compartilhar com vocês, tá? Mas sempre lembrando que eu, né, acho que a maioria aqui já é conectado comigo, na, mas só nas redes sociais, então a gente vai se falando, né? A gente vai sempre trocando informações, tá? Então eu vou aqui compartilhar com vocês a minha apresentação, né? Fazer um breve disclaimer, né? Que está sendo gravada a aula, então quem estiver com a câmera aberta, né, está autorizando, né, é, mas que a sua imagem seja veiculada, né, no nosso canal, e aquilo que eu estou apresentando aqui não traduz a opinião, né, institucional, nem do Finanças e Prática, nem da empresa, né, na qual eu trabalho. Tá? Então, falando brevemente sobre o Finanças e Prática, ele é um grupo, né, mas ele teve início em setembro de 2020, com palestras semanais aos domingos. Passamos aí, mas só que por um ano, né, mas onde nós tivemos aulas diárias, né, e que todas essas aulas estão gravadas e disponíveis no nosso canal, né? Já estamos, mas só que em todo o Brasil, nós temos membros, né, que fazem parte das nossas redes sociais, onde nós nos falamos aí sim, né? 24 horas por dia, todos os dias. Nós temos núcleos específicos e um deles é o GSG, né, de sustentabilidade, tá? E hoje, né, a gente vai falar sobre o quê, né? Foi na semana passada, né, o novo questionário do ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e ontem foi disponibilizado, né, mas só que os arquivos com a metodologia e as diretrizes para 2022, que se mantiveram as mesmas do ano passado, né? Mas houve uma consulta pública para uma possível alteração dessas regras, mas não mudamos nada para esse ano. Então, vai permanecer tal qual ano passado. Então, hoje a gente vai falar brevemente sobre o que é o ISE, qual que é a estrutura do ISE, né? E vamos discutir um pouco assim, sobre como ler o questionário do ISE, né? Porque nos anos em que eu preenchi, digamos, né, o questionário do ISE, mas só que nos últimos 15 anos, né? Mas só que na empresa onde eu trabalhava. E geralmente sempre surge a dúvida, né? Mas a gente, quando fala ISE, mas só que é um relatório do ISE, é o questionário do ISE dado, é que ao longo do ano fazemos várias iniciativas sobre sustentabilidade, né? Então a gente vai ver aqui como ler o questionário e como trabalhar um pouco as evidências, tá? Que são solicitadas. Tá? E vocês podem me interromper a qualquer momento, porque eu não vejo vocês. Tá? Então, peraí. Passou para vocês? Passou, né? Então, o que é o ISA, né? Ele, na verdade, mas ele é um índice de sustentabilidade, onde nós temos uma carteira, né, de empresas que são selecionadas, né? E ele dá, digamos, um indicativo, né, de que aquelas empresas elas têm boas práticas relacionadas à sustentabilidade, né? E quem são as empresas elegíveis? São aquelas que têm, né, mais as 200 ações mais líquidas na B3 durante, digamos, as 3 últimos ciclos, né, durante as 3 últimas carteiras, né? Da mesma forma, tem que ter presença no pregão de 50% do período, né, de vigência das 3 últimas carteiras e não pode ter a sua, a ação ter sido negociada a valores muito pequenos, né, que é mas é o chamado penny stock, né,
ação, né, mas eu acho que é abaixo de R$ 1, digamos, né? Denis, se eu estiver errada, você me corrija, por favor, tá? Então, nós temos as empresas que elas são elegíveis e essas empresas recebem, né? Geralmente quem recebe é o DRI da empresa, né? O diretor de relações com os investidores recebe o convite para que a empresa se cadastre, né? Mas só que o cadastro é feito via sistema. É um processo gratuito antigamente, porque até 2020 era pago, né? Mas desde o ano passado ele é um processo gratuito, né? Então, mas só que ao receber esse convite, né? Mas só que se a empresa aceita, né? Ela já passa como é que eu vou dizer? É porque desde o ano passado também a B3 passou a divulgar, né, mais uma planilha, né, onde ela coloca todas as empresas que foram convidadas e dá tipo um status. Olha, mas ela aceitou ou não o convite, né, está participando ou não, né? Então, vai se dando ao longo do processo uma transparência sobre a aceitação e sobre a participação das empresas convidadas, tá? Mas eu acho que isso até ocorre porque no passado, né, você tinha a carteira né, e aí saía a carteira, né? Se alguma empresa não estava na carteira, você não sabia, né, se ela tinha participado do processo e tinha ou seja, né, mas não tinha sido aceita, ou se ela não tinha participado do processo. Então, hoje isso é tudo muito transparente, tá? E quais são os destaques, digamos, hoje, do Easy quanto à transparência? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não, acho que é o microfone. Então, quais são os destaques, né? Então, justamente hoje você tem um status, né? Mas o que a B3 divulga o status sobre a participação das empresas, divulga um dashboard, né? Com o resultado da análise, né? Com todo o score, com todas as notas por dimensão das empresas, né? Com processo gratuito, ou seja, e sem limite, ou seja, no passado, mas só que a carteira tem até X participantes. Hoje em dia isso não tem mais, né? Você tem os critérios de inclusão e de exclusão, e se você está incluído, por exemplo, digamos, né? Mas todas as 200 foram incluídas, estão dentro dos critérios, então seriam 200, tá? Você tem um questionário setorizado atualmente, né? Porque foi feito um longo trabalho aí em 2000, né? De 2020 até 2021, né? Para se enxugar um pouco o questionário, né? Mas houve toda uma análise de materialidade, né? Mas só que houve, né? Mas temos agora, né? Os questionários mais setorizados e houve uma redução na quantidade de perguntas. Temos uma parceria com o CDP e com o Happy Risk, né? Ou seja, o CDP, né, para quem não conhece, é um questionário, né, mas aqui no caso é o referente ao clima, né, a mudanças climáticas, ele é um questionário em que as empresas agora elas são, digamos, obrigadas a responder. Quem não respondia tem que responder para poder ser elegível, tá? E tem uma nota mínima aqui também. E o Happy Risk, digamos, ele é um índice, né? Um rate, né? Uma nota que é relacionada, né? Só que é o risco das empresas, a reputação, digamos, né? Com base a notícias na mídia, né? E uma empresa também, mas ela tem que ter um score máximo, né? Acima mais daquele score ela está eliminada, né? Ou seja, ela não pode participar. E agora também nós temos na carteira, né? Porque antigamente os ativos, né, mas que a participação de cada empresa na carteira, mas era com base no seu valor de mercado, agora não. Mas esse valor ele é também ponderado pelo score do Easy, tá? Então aqui
mas aqui eu tenho, né, exemplos mais gerais, mas aqui eu já trago exemplo real, ou seja, da carteira, né, mas que está em vigor, né? Você tem no site da B3, né? Você consegue acessar lá dentro mas do próprio site do Easy. Você tem um link, né? Arruma um Para esse cafezinho dashboard. para mim, Clara. Oi? Não, deixa eu... Você tem um espaço dentro do site do Easy que leva, né, para o dashboard, digamos, né, que traz o resultado de todas as empresas, né? Então, traz o ranking, tá vendo? Mas só que pelo score do Easy, se ela está na carteira ou não, a empresa. E você, quando clica na empresa, você consegue acessar, tá vendo? Mas só que todas as informações, tá? Qual a nota dela, qual o ranking, qual a nota por dimensão, tá? E traz o ranking, mas traz também um benchmarking, né? Digamos, comparando com outras empresas, tá? E aqui você também consegue baixar mais uma planilha que traz também todos os resultados das empresas, certo? Então, isso é como é hoje, com um processo bem mais transparente, né, de como quando era antigamente, tá? E qual que é a estrutura do IS, né? Mas como eu já comentei, mas ele atualmente, né, para ser setorial, né, ele foi feita, né, uma análise de materialidade, né, para poder definir quais os temas, quais as perguntas, né, mas que eram mais relevantes para cada setor, né? E como isso foi feito, né? Com base na própria materialidade, né, mas que eram divulgadas pelas empresas e, né, de acordo com os seus setores, lembrando que geralmente essa materialidade toma por base, né, mas que as normas GRI, né? E também consideraram, né, os critérios da SASB e as boas práticas dos investidores, tá? Foi um processo, né, mas como eu falei que ele começou lá em 2020 e foi concluído em 2021, tá? E a classificação dos temas, então, você tem temas gerais, que eles são respondidos por todos os setores, e temos temas específicos, que são materiais apenas para alguns setores, né? Então, você tem perguntas que só são respondidas por determinados setores, tá? Então, quando você vai no site, né, do ISO, você baixa, né, a versão do questionário em PDF, lá geralmente vem dizendo, né, quais são os setores, ou seja, a qual, né, mas só que a quais setores que determinadas perguntas se aplicam. Se você entra no sistema, já como empresa cadastrada, né, mas que está participando, no sistema só vão abrir as perguntas já específicas para o teu setor, tá? Então, tem uma diferença para aquilo que está no site, digamos, porque tem todas as perguntas, todas de todas, e no sistema você, quando entra, você só vê as suas, tá? Então, aqui a gente traz quais são as dimensões, são 5 dimensões, subdivididas em 28 temas, né? São 98 tópicos e 259 perguntas. É um questionário muito extenso, né? Todas as dimensões, elas têm, ou seja, mas entre si, né, elas têm a mesma nota, e todos os temas também vão tendo, né, o mesmo peso, ou seja, todos os questionários para cada dimensão valem até 100, né? E, né, que digamos, e todas as perguntas têm a mesma, mas só que pontuação também. O que também traz uma transparência maior, porque no passado, digamos, a gente nunca sabia exatamente quanto valia cada pergunta. Mas hoje você consegue ver isso no próprio questionário. E aqui, além dessas 5 dimensões, mas só que nós ainda temos o CDP, né? Então, na verdade, são 6 dimensões, né? Então, o 100, né, que seria, né, mas só que o score total, ele é dividido por 6, na verdade.
tá? E as dimensões e temas, elas são baseadas no SASB e também na própria GRI e no Sistema B, né? Que foram as fontes para se definir a classificação e as perguntas, os temas que, né, mas que estão dentro de cada dimensão. Tá, pessoal? Isso tudo vocês encontram com detalhe no site do ISE também, que tem um documento falando diretrizes, um sobre o questionário e um sobre a metodologia. Tá? Então, aqui é um breve resumo. Tá? E aqui vamos começar a falar, ou seja, quais são as etapas, né, do processo seletivo, né? Como funciona o ISE, né? Você tem uma avaliação quantitativa, né? Então, qual é essa avaliação quantitativa? É justamente você preenche o questionário, tá? Que é né, mas ele é um questionário basicamente de perguntas de múltipla escolha, né? Mas onde eu tenho perguntas onde você pode escolher mais de uma alternativa, ou você tem também perguntas onde você só escolhe uma alternativa porque são, né, digamos, excludentes, né, mas só que as respostas. E você tem uma pontuação para esse questionário, que vai de 0 a 100, né? Então, qual é o primeiro, digamos, corte, né? Você não pode zerar nenhum tema dentro desse questionário, né? Você pode até zerar, digamos, uma pergunta, mas não o tema, né? Então, todos os temas têm que ter nota acima de 0,01, né? Tipo vestibular, né? Você não pode zerar, tá? E, além disso, o CDP, né, digamos, porque o CDP ele também tem um rating, né? E você necessariamente o teu rating ele tem que ser acima de C, né? E ou seja, né, se você A, B, C, você vai tendo uma nota, né? Você ganha uma nota atribuída ao CDP, tá? Que também vai de 0 a 100. Né? Não zero, na verdade, né? Porque o zero você vai estar excluído, né? Eu acho que é 42,9, eu acho que é a nota mais baixa, né? Que é justamente o C, tá? Essa é a avaliação quantitativa. Qual é a avaliação qualitativa? Depois que você encaminha, né, o teu questionário, digamos, uma semana depois, a AB3 coloca no sistema, mas você recebe um aviso via e-mail de que eles estão solicitando as evidências, né? Então, para cada uma das dimensões, sem incluir o CDP, né? Ou seja, mas só que para as 5 outras dimensões, é solicitada uma evidência para cada dimensão. E você precisa encaminhar mais essas evidências, né? E aí, você tem uma nota nessas evidências também. E aí, essa nota qualitativa tem que ser acima de 70. Se for abaixo de 70, você também está excluído, digamos, né? Então, para você ser incluído, né, mas a tua nota tem que ser acima de 70, né? E aí, se você cumpriu esses critérios, aí tem o cálculo do Score Easy, tá? Que é a nota do teu questionário, né? Digamos, né? E ela vai ser ponderada, balizada com a tua nota qualitativa, que tem um peso de, né? Mas ela afeta 50% da nota do teu questionário quantitativo, tá? Então tem uma fórmula, né? Ou seja, se você tirar 10 aqui, ok, vai ser a mesma nota do teu questionário, tá? Senão você vai ter, digamos, mas só com abatimento na nota, tá? Se as suas evidências não forem aceitas sem ressalvas, digamos, tá? E aí você vai ter um score easy, que aí esse score easy tem que estar acima da nota de corte, onde essa nota de corte também é definida a cada ciclo, digamos, porque ela tem a ver com a carteira
mas só que com a carteira, mas só que dos 3 últimos ciclos também. Então, lá na metodologia, você vai encontrar a fórmula, tá? Porque ela tem um desvio padrão da tua nota em relação também à nota mas só das outras empresas, mas só dos 3 últimos ciclos, tá? E você sabe, né? Você, quando entra no sistema, mas vai aparecer ali qual foi a nota de corte. Então, a tua empresa tem que ter um score acima dessa nota de corte, tá? Qual que é o outro critério para você estar na carteira, né? É o Rep Risk Index, tá? Que ele tem que ser no máximo 50, certo? Então, se esse índice, né, que ele é divulgado, tá? Você não precisa, digamos, contratar o Rep Risk para saber, porque a própria B3 divulga, né, qual é o teu Rep Risk, tá? Mas tem empresas que contratam o serviço, né? Porque a Rep Risk tem um serviço, né, de monitoramento também. Mas vamos lá. Então, para você ser incluído na carteira, mas o teu Rep Risk não pode ser acima de 50. Tem que estar, né? Mas ele tem que estar abaixo de 50, tá? Então, recapitulando, quais são os critérios de inclusão? A nota mínima no Score Easy, a nota mínima no desempenho quantitativo, na avaliação qualitativa, no CDP, né? Você tem que estar sempre acima do mínimo. O Rep Risk tem que estar, né? Mas só que ao contrário, abaixo de 50. E, além disso, né, você tem requisitos mínimos, né? Que são aplicáveis ao teu setor, né? Então, você já encontra, ou seja, uma lista na própria metodologia, né, que lista quais são os critérios mínimos. Ou seja, se você, empresa, se você não tiver alguma dessas práticas, você também vai estar excluído, tá? E lembrando que a carteira, ela também, mas isso também começou no ciclo anterior, mas ela é revista, digamos, né, mas só que a cada quadrimestre, né, assim como, né, mas assim como os outros diversos índices da B3. Tá bom, pessoal? Né, mas só que alguma dúvida até aqui? Posso passar? Ok? Vou passar. Já. Pode sim. Tá bom. Bom dia. Bom dia, Ana. Então, peraí. Opa. Aqui. Então, quais são os requisitos mínimos, né, que estão descritos assim? Esses são, digamos, os básicos. Vocês vão ver que tem alguns no final que são específicos para o setor financeiro, mas esses são né, são os requisitos, né, padrão, né? Ter código de conduta, ter compromisso com a promoção da diversidade, monitorar e aplicar ações de prevenção para casos de assédio, racismo, homofobia, tá? Ter política relacionada a aspectos de saúde e segurança do trabalho, gerenciar impactos na comunidade, possuir política sobre relacionamento mas só que com as partes interessadas, ter política para gestão de risco, ou seja, você vai ter perguntas que falam sobre isso. E nessas perguntas, mas só que tem, né, digamos que tem a opção. Não tem no código de ética ou nenhuma das anteriores, né? Então, se você marca as opções que denotam que você não tem, né, mais esses itens, automaticamente você está excluído, tá? Então, ou seja, se você quer começar no ISE, se você quer começar a responder ao ISE, eu acho que o ponto básico, né, de um diagnóstico é ver se você está atendendo, né, mas só que basicamente aos requisitos mínimos, né? Senão você pode ter todo um esforço e ter uma prática ali que, né, que você não tem e que vai te tirar da carteira, tá? Outro, né, seguindo, ter política sobre as questões ambientais, você ter também procedimentos
que para garantir, né, sobre a conformidade com o licenciamento ambiental, ter uma área ou um profissional responsável pela auditoria interna, ter comitê de auditoria, né? E os 3 últimos, eles são específicos para o setor financeiro, né? Você ter política de avaliação de investimentos com critérios socioambientais, ter política de avaliação de crédito com critérios socioambientais e também política de subscrição de riscos com critérios socioambientais, né? Então, ou seja, eu acho que esse é sempre o primeiro passo, né? Até para você depois tentar responder ao questionário e tentar, né, mas atender aos outros critérios, tá? E aqui, vamos entrar um pouco, então, né? Falamos sobre os critérios de inclusão e de exclusão, né? E aí vamos entrar aqui um pouco sobre como ler o questionário, né? Aqui é uma visão, digamos, do sistema, né? Então, você, quando entra no sistema, você já se cadastrou, você vai ter acesso, digamos, né, às perguntas específicas da tua empresa, né? Então, aqui são os dados da empresa. Aqui você consegue gerar um PDF, né? Aqui vai, né, vem trazendo a dimensão, vem trazendo o tema, né? Aqui você nota, ó, que você já vê a pontuação, né? Então você já consegue ver a pontuação específica, né? Aqui tem um sumário do conteúdo dentro desse tema, onde você clica, né? Mas ele vai abrindo. Né, aqui tem o tópico, né, ou seja, dentro de cada tema você tem os tópicos, né, aqui você tem um tópico específico, aqui você tem o código da pergunta, né, que vai, né, um código específico para cada pergunta, e aqui você tem a pergunta, né? Se a pergunta tiver, digamos, algo mas só que tem um azul diferente, tá? É sinal né, de que aquele termo está no glossário. Então, você encontra vários termos, várias definições no glossário do ISE, né? Aqui você tem o protocolo da pergunta, né? Ou seja, né, explica basicamente a pergunta. Aqui traz se a pergunta fala com algum outro framework, com alguma outra norma, né? Aqui vem as alternativas das perguntas, tá? Então, ou seja, aqui quando você tem você quando tem um checkbox que é quadradinho, significa que você pode marcar mais de uma alternativa. Se ele for redondinho, você só pode escolher uma. E aqui tem, digamos, a documentação, ou seja, você tem que estar bem atento aqui também, porque aqui explica o que vai servir de evidência caso aquela pergunta seja a pergunta selecionada para você encaminhar, tá? Então, você quando, digamos, você nunca preencheu isso, você vai preencher o ISE, né? O básico é você entender a pergunta, você entender as alternativas e você já mapear qual seria a evidência né, para cada alternativa. Porque eu aprendi lá atrás, há 15 anos atrás, né, quando eu comecei a preencher o ISE, na época eu tinha uma consultoria, né, porque veio, sentou com a empresa, mas só que explicou para a gente o que era cada pergunta, explicou para a gente o que poderia ser evidência para cada alternativa. No primeiro ISE, inclusive, nós só respondemos quando nós levantamos todas as evidências. Fizemos tipo um banco de evidências, né, porque era, né, para a gente garantir de que, de fato, aquela prática existia, de fato, aquela evidência, né, mas ela era uma evidência firme, né? E aí eu aprendi o seguinte, né, a pior coisa é você marcar uma alternativa, você dizer que você tem aquela, né, mais aquela prática e ser solicitada evidência e você não ter. Por quê?
pensem que são 200 e tantas perguntas, né? 200 e tantas alternativas, né? Mas só que a B3 seleciona, né, para você mandar somente uma evidência de cada dimensão. Pense, né, se você não tem, digamos, uma delas, você compromete todo o processo, você perde, digamos, a confiança, né? Porque mas só que isso é um comentário muito pessoal meu, tá? Porque você perde a confiança. Por quê? Você, ao responder o questionário, né? Mas eu entendo que você tem que ser o mais conservador possível, né? Você só deve marcar, né? Mas só que aquela alternativa, se você tiver confiança que você vai ter como evidenciar e como justificar a tua evidência. Porque se for, não, vamos, né? Vamos marcar para ver se cola, né? Então, aí, digamos, você acaba não sendo conservador, você acaba tendo uma pontuação, né, digamos, até maior no teu questionário quantitativo, tá? Mas você corre um risco enorme, né, de ter uma evidência solicitada, você não apresentar, e você perde a credibilidade, você, né, você perde a confiança, tá? Então, assim, mas isso foi muito... Me foi muito falado lá atrás, então eu fiquei, né, mas isso a vida toda, né? Então, Regiane, você, né, você é muito conservadora. Sou mesmo, né? Sempre vivi com medo de me pedirem uma evidência ou não ter, tá? Então, aqui trazendo Eu para acho que vai você... além disso, né, Rê? Acho que tem uma questão de boa-fé, a boa-fé que envolve os sim, Ana Cláudia, negócios, mas né? estamos tratando com pessoas, né? Pessoas... Não, assim, e perde toda a lógica, né? Mas só que já até falamos sobre isso, né? Como que num questionário sobre sustentabilidade, que ele quer promover as boas práticas de sustentabilidade, olha só, como que você não vai, né, ter boa-fé ou então não ser conservador? Vamos ver se... Né? Não cabe, né? Mas que tem, tá, Ana Cláudia? Então, assim, é, é, Vixe. é a vida, tá? Assim, na prática. Então, assim, a dica que eu dou é essa, tá? Até porque, digamos, ano passado, então, eu até comentei, gente, mas as evidências foram vistas na unha, assim, sabe? Tem que você tem que ter evidências robustas e que atendam plenamente, mas só que plenamente ao que está sendo solicitado, né? Mas a gente vai ver aqui um exemplo, né? Então, eu vou trazer isso, né, isso para vocês, né? Mas às vezes a empresa, mas ela pode até não entregar uma evidência completa, né? Mas talvez até não por falta de boa-fé, mas por desconhecer até o processo. Tá? Se não for, né, digamos, não estiver atenta, não entender bem né, o que é solicitado, né, acho, né, mas só que o rigor, né, pode mandar e falar assim: ficou faltando tal coisa, não vai ser aceito. Tá? Então, aqui foi um exemplo do sistema, tá? Só para vocês visualizarem o sistema, mas só que um exemplo que a própria B3 apresenta, tá? E aqui eu trago um exemplo já do PDF, digamos, tá? Com um exemplo antigo aqui, mas não mudou. O questionário desse ano não mudou, assim, praticamente nada, né? Ele traz uma pergunta nova, né? Sobre a acessibilidade dos sites, né? E tem algum, mas só que tem vários, né? Na verdade, complementos sobre explicação justamente ou das evidências ou do protocolo para tornar mais claro, tá? Mas as perguntas em si, elas não mudaram, tá? Então, você, ao baixar o PDF, você encontra, tá vendo? É bem, né? Você, por dimensão, por tema, você encontra, né? Aqui, né? Mas aqui, como eu falei, por exemplo, você vendo, você encontra, mas só que essa pergunta, esse tema, é de aplicabilidade geral, né? Então, ou seja, todos os setores respondem, tá? Mas esse outro tema, que é gerenciamento de energia, é de aplicação específica. Então, aqui traz quais os setores que respondem esse tema, tá? Então, para cada questionário tem um texto introdutório explicando, né, o tema,
né? De novo, é um questionário muito rico, tá? Mas eu gosto bastante como diagnóstico, tá? De melhores práticas. E aqui assim, mas só que a gente consegue visualizar melhor a pergunta, tá? Aqui no PDF, por exemplo, né, é porque quem não tem acesso ao sistema só vai ter acesso ao PDF, né, porque é público, né? Então, lá você encontra, ou seja, você tem todas as perguntas, né? Então, sempre atento, né, se é aplicável, né, mas só ao setor, digamos, né, que você quer estudar ou não. E você nota o seguinte, aqui você tem a pergunta, né, com o código, aqui, ó. Tudo que está com esse azul aqui destacado é porque é um item que tem né, que está definido no próprio glossário do ISE, tá? Aí aqui você encontra o protocolo, né? Aí aqui, por exemplo, como a empresa procura integrar formalmente o seu compromisso em sua cultura e sua estratégia corporativa, tá? E aqui ele traz as opções, tá? Mas aqui você não consegue visualizar, né? Se é caixinha ou se é bolinha. Mas aí ele escreve, ó, pergunta de escolha múltipla. Então, você pode escolher várias alternativas, tá? E aqui, né? Mas aqui é mais claro, né? Se está na visão, missão, se está no planejamento estratégico, né? Se está nas políticas corporativas, né? E aqui ele começa a explicar, ó, mas só que políticas corporativas incluem aquelas direcionadas à comunicação com as partes interessadas, as compras das empresas, né? Então, aqui, digamos, são os né, eu acho que cada empresa, né, na verdade, às vezes tem um nome, mas são os normativos da companhia, né? Pode ser um normativo interno ou algum que você dê publicidade no site. Digamos, exemplo prático, você pode ter normativos de compras, né? Que eles são mais internos, você pode não divulgar no site, mas, por exemplo, uma política de gestão de risco, se você for uma empresa de capital aberto, do novo mercado, por exemplo, você é obrigado a colocar no site, tá? Então, você vai ter políticas corporativas, públicas ou não, mas o que eles ressaltam aqui, isso é muito importante, pessoal, tá? Olha só. Todas as políticas devem ter sido formalmente aprovadas pelo conselho ou pela alta direção, tá? Então, você tem que ser uma política formal, tá? E chega a ter algumas políticas onde elas devem ter sido aprovadas pelo conselho, tá? Então, né? Então, a gente tem que ler com cuidado todo esse protocolo, tá? Então, aqui ele vai explicar sobre, né, sobre como você deve responder a pergunta, né? Aqui ele traz qual a referência para outros padrões, tá? Isso até ajuda, porque, digamos, você pode mandar como evidência, por exemplo, está na visão, está na missão, você manda, de repente, o teu print ou você manda o teu relatório anual, que, digamos, tem lá visão, missão, valores, mas tem os teus compromissos, tá? Rê, Oi. Rê, acho que tem alguém com o microfone aberto, tá com ruído ambiente, tá atrapalhando um pouquinho. Tá. Não sei. Veja se Pessoal, passou. fechar os microfones. Tá, ó, mas eu fechei aqui. Pronto. Obrigada. Tá, acho que foi. Tá? Então, aqui, ou seja, você tem que pensar o que pode funcionar como documento, ou você, ao estar respondendo ao isso, você fala assim, eu não tenho isso. Então, você já vai planejando onde que você pode incorporar, como que você pode aprovar, entendeu? Olha, eu não tenho, poxa, no meu planejamento estratégico, eu não trato do tema, isso não está explícito, sempre lembrando que tem que estar explícito, né? Não pode, não, isso está dentro de alguma, não, mas aí não dá. Tá? Tem que ter uma evidência, né? Até porque você vai mandar um papel, né? Um documento, tá? No código de conduta e aqui, ó, né? Aqui no final vem qual que é a documentação oficial que responde e que menciona, né? Mas só que explicitamente esse compromisso assumido, tá? Aqui é um segundo exemplo, né?
Se a companhia faz reuniões públicas, presenciais ou virtuais com os analistas e demais agentes do mercado para divulgar informações, tá? Então, aqui está na governança, tá? Então, aqui ele explica o que são essas reuniões públicas, ou seja, podem ser as reuniões de divulgação dos resultados trimestrais, podem ser, né, a gente fazia muito, né, mas só que as reuniões da APMEC. Temos hoje muitos encontros, muitos eventos, né, que são promovidos com os investidores, tá? Mas só que com os analistas, tá? Então, aqui ele fala, olha, para você responder sim, deve ter sido, né, mas só que realizado ao menos 2 reuniões, né? Mas só que dentro de um ano, tá? Mas só que ele te pergunta, né? Você faz a reunião e se você reporta ou não indicadores de sustentabilidade, né? Aqui mas é uma escolha simples, ou seja, elas são respostas excludentes, tá? E aqui ele dá, né, qual a documentação que você deve apresentar, né, que você pode apresentar, né, mas só que para evidenciar. Então, primeiro você comprova, né, que você fez as reuniões e depois você comprova que o material, né, que você tratou nessa reunião, mas ou o PPT, né, que você apresentou, que está no site, digamos, de RI, né, ou a agenda da reunião, não sei, você comprovar que você apresentou, né, mas só que indicadores de sustentabilidade, tá? Então, isso é o segundo exemplo, tá? Aqui outro, né? Como que a empresa efetua, né, a sua gestão de, de energia, né? Então, aqui, olha, note o seguinte, aqui é um tema bem complexo, porque para você evidenciar, né, você tem que apresentar, olha só, para B e C, né? Se você tem um programa formal para a gestão, né, de energia, se você tem recurso, cronograma, metas, responsabilidades, né? Mas eles pedem, ó, mas só que para B e C, você tem que apresentar também quais as metas para os últimos 2 anos e para o ano corrente, ou seja, tem que ser algo, ou seja, não adianta, mas só você acabou de implementar, não vai servir, tá? E não vai adiantar, mandei, não adianta, tá? Então tem que estar muito atento aqui, mas só que nas entrelinhas aqui, digamos, tá? Ou seja, você vai implementar, ou seja, se você não faz, você tem que implementar para daqui a 1, 2 anos você estar conseguindo responder positivamente a essa pergunta, tá? Então, ou seja, tudo é um caminho no ISO e você vai ter aí ações no teu plano de ação de curto, médio e longo prazo, tá? Então, ou seja, você tem que estar sempre atento ao protocolo e à documentação para você, né? E para responder a alternativa, ler cada, entendeu? Programa, recurso, cronograma, meta, responsabilidade. Porque quando você for mandar o documento, isso tudo tem que estar nele. Entende? Não é só um slide, eu tenho meta aqui. Não. Tem um programa formal, tem recurso aportado, né, orçado, tem um cronograma, tá? Então, ou seja, é bem profundo, né? E aqui, mais uma sugestão, ou seja, de documentação, ou seja, né, o que funciona como né, documentação, como já falamos, né, mas só que políticas formais, programas estruturados, né, ou seja, vai ser um documento, né, que você tem exatamente falando o cronograma, quem faz o quê, tipo um projeto, né, para tratar de determinado assunto. Normativos internos, ou seja, procedimentos, fluxos, evidências de gestão, né, mas só que informações públicas, relatório anual, formulário de referência, release trimestral, o código de ética, site, telas de sistema, planilhas extraídas de sistema, tá? Sempre lembrando que isso tudo, né, assim como relatórios, estudos, projetos, tem que ter papel timbrado, tá? Mas eles pedem também folders, ou seja, tudo evidenciando, né, que é um documento da companhia formal, ou seja, né, assim, né, falando bom português, que não seja algo que você produziu ali naquele momento só para mandar
como evidência, tá? Mas só que o teu planejamento estratégico, claro, né? Porque vão ter perguntas sobre isso, o teu desdobramento de metas, em função do teu planejamento estratégico. Lembra quando nós falamos já sobre estratégia, gestão, né? Se você tiver, de fato, os aspectos SG, né, incorporados lá no teu planejamento estratégico, isso vai fluir, porque vai aparecer no desdobramento das metas, nas responsabilidades. Também funcionam, né, mas só que muitas vezes como evidência, né, mas só que atas, né, mas só que de reunião de diretoria ou conselho, porque vão aprovar, né, porque é onde você aprova determinados documentos, apresentações, né, certificados, legislações, relatórios de consultoria, e, por fim, você tem perguntas onde você responde do tipo, não tenho, não faço, então aí você tem que mandar uma declaração do próprio DRI, né? Olha, não se aplica, né? Não tive, tá? Então, esses são, assim, um exemplo por alto, né, do que nós mandamos tradicionalmente como documentação, tá? E aqui entrando um pouco, né, acho que, mas só que um exemplo, acho que das evidências, né? As evidências, né, né, mas a empresa é comunicada, né, via e-mail que está no sistema o pedido das evidências, né? Elas são sorteadas, né, mas qual evidência, né, que vai ser para cada dimensão, tá? E a evidência ela pode tirar nota 1, meio ou 0, né? Se ela é aceita, sem ressalvas, se ela é parcialmente aceita ou se ela não foi aceita, tá? Você pode subir no sistema, você pode fazer upload de até 5 documentos, tá? Sendo que, né, dos 5 documentos, geralmente a boa prática é que um deles você gaste, digamos, mas é um documento onde você explica justamente as evidências que você está encaminhando. Digamos, né, voltando um pouco, digamos que é uma pergunta, né, que fala assim, você tem tal coisa no teu código de ética? Né? Então, aí seria uma evidência simples, porque você pega o código de ética, você, para mandar, você tem que marcar, digamos, né, você assinala qual a página que está, qual que é o parágrafo que está. Se puder, você faz essa marcação, né, assim, em amarelinho, ou seja, que é para quem vai olhar a evidência, pensa que eles olham milhares de evidências, né? Então, para você tem que facilitar, mas só que a visualização. Mas eu lembro num ano em que eu mandei uma evidência, assim, né, mas eu não lembro se era uma política ou um documento, e que eu não marquei, mas só que eu tinha que marcar, digamos, mais de uma coisa. Eu só marquei uma, né, mas só que voltou, falando assim, não, mas ficou faltando tal coisa. Eu falei, mas estava lá. Eu falei, não, mas só que eu não marquei. Então, a pessoa não consegue achar. Então, então você tem que estar preocupado em assinalar no documento. Então, se for uma pergunta simples, você marca naquele único documento, diz qual é a página, diz qual é o trecho e manda. Só que nem sempre é simples assim, né? Então, às vezes aqui, por exemplo, né? Mas é com uma pergunta sobre saúde e segurança, tá? E ele te pergunta o quê? Né? Aqui, digamos, você tem referência formalmente estabelecida, né, no teu desempenho de saúde e segurança, com o objetivo de eliminar os riscos e a melhoria da qualidade de vida? Então, aqui, por exemplo, você tem que estar atento, porque é uma pergunta sobre saúde e segurança. Então, de repente, você tem que preparar, digamos, uma evidência, né, mas só que alguns documentos que vão evidenciar, né? Se você tem uma política, né, se você tem uma orientação sobre o tema, sobre como você avalia o desempenho da tua saúde e segurança, né? Se tem metas específicas sobre o tema, né? E aí você tem, digamos, você manda mais esses documentos e você geralmente manda o quê? Mas só que uma explicação, né? De como essas coisas se falam. Olha, eu tenho uma política
e eu estabeleço metas anuais que são acompanhadas dessa forma, né? Olha aqui, ó, mas você apenas cumpre a legislação ou você tem né, mais uma visão mais ampla? Olha, eu tenho um programa de gestão de saúde e segurança, que ele é proativo, e eu acompanho tais e tais indicadores, eu tenho tais e tais metas, tá? Porque olha só, né, aqui ele fala o seguinte, mas só que na alternativa C, mesmo em situações não previstas em lei ou norma específica. Então, mas ele quer saber o a mais. Olha, eu cumpro a lei, mas eu também faço isso. E aqui, nesse caso, ele pede mais sobre a melhoria da qualidade de vida. Então, você, além de falar sobre saúde e segurança, você também tem que mandar evidência sobre a melhoria da qualidade de vida. Então, é um conjunto, né, digamos, de evidências, né, que você vai compor, né, e que você geralmente deve gastar, né, mas só que um desses documentos, ou seja, você manda 4 documentos, até 4 documentos, e você manda um adicional, mas onde você explica como tudo isso funciona. E pode ir fazendo referências aos outros anexos, tá? E aqui, qual o ponto de atenção, né? Você já lê, eu leio aqui e fala mais. Mas só que as metas e a evolução dos indicadores tem que ser nos últimos 3 anos, né? Então, de novo, você tem que mandar todas essas evidências, tá? Então, é uma evidência robusta completa. Então, certamente, quando ela for ser avaliada, vão ser avaliados se cada um desses aspectos está dentro desse grupo de documentos que você mandou. E aí, ao mandar, né, mas só que esse documento aqui, né, mas só que explica os demais, vai facilitar, né, mas só que, mas só que o entendimento de quem lê né, e também vai ajudar a você explicar o teu raciocínio lógico, mas ao responder, né, mas só que afirmativamente a pergunta, tá? Então, de novo, aqui é a preocupação máxima. Geralmente era a semana onde eu ficava sem dormir, sempre preocupada se eu ia estar explicando direito, né? Porque uma coisa é a nossa lógica, né? É o que a gente entende, né? Porque tem coisas, né, que para a gente às vezes é óbvio e que para o outro lado não é, tá? Então, aqui é mais que um exemplo também, né, do sistema, né, que você vai ter as perguntas que devem ser né, mas que evidenciadas por dimensão, tá? E aqui você encontra uma legenda, né? A gente sempre, né, fica na torcida para ela ficar verdinha logo, né? Ou seja, foi aceita, não tem nem segunda, como é que é? Nem segundo pedido, tá? Quando vem o roxinho, porque você tem 2 chances, digamos. Você manda a primeira vez, e aí a B3 analisa. E aí pode vir mais uma nova solicitação. Então, geralmente, nessa nova solicitação, mas eles explicam, né, o que ficou faltando. Olha, não está tão claro isso, ou ficou faltando, olha, mas isso não evidenciou, tá? Então, você tem uma nova oportunidade, tá? Então, ela pode ser aceita, ou ela volta para uma nova solicitação, e no final, né? Mas ela pode ser aceita com ressalva ou pode ter um parecer adverso. Quando você manda, ela fica azulzinha, ou seja, né, ela mandou e está sob análise, tá? E aqui é quando ainda está aberto, né? Mas só que é aberto quando você, né? Mas só que você ainda não cadastrou, tá? Mas isso é muito, mas só que isso é muito intuitivo, tá? Você quando entra no sistema, você vê, tá? Aqui, sobre a documentação, né? Assim como eu falei, olha, você tem direito, né, a fazer 5 uploads, né? E aqui, né, o exemplo, você tem a pergunta e você tem que evidenciar uma daquelas alternativas, né? Mas só que foi a alternativa, né, que você assinalou, tá? Que você sobe o documento, tá? Você põe qual é a referência, ou seja, onde que tá vendo? Qual que é o capítulo, página, parágrafo, tá? Você sobe o anexo, ou seja, quem que subiu,
que data, né? Você, por exemplo, toda vez, né? Mas que eu subo uma evidência, eu clico assim, 10, né, toque, né, mas só cobro 10 vezes para, né, ver se está o documento certo, ver se eu marquei certo, ver se a página está certa, tá? Porque depois que você manda já era, ou seja, aí você só vai ter mais uma chance, tá? Então tem que estar sempre atento, né? Ou seja, quanto mais explicadinho, melhor, tá? Nos mínimos detalhes, certo? E aqui fica aqui ao final, pessoal, né? Acho que uma sugestão, né, de processo, tá? Assim, para quem está começando nessa jornada ou quem já está na jornada, né? Eu tô assim, né? O que você faz, digamos, né, para você construir o processo, né, de resposta ao ISO? Você tem que ter um sponsor, né, na companhia, porque você tem que ter alguém, né, porque você vai mobilizar várias áreas, né? Então tem que ter alguém, né, que vai centralizar e que vai cobrar, né? Ou seja, mas só que geralmente o sponsor, né, mas só que seja um executivo, né? Porque ele tem que engajar, né, a companhia. Do tipo, olha, vamos começar o processo do Easy, né, que vai mobilizar, eu conto com vocês, né? E aí quem for executar de fato, né, que tenha a interação maior com as áreas, né? Porque você tem que ir na área, tem que explicar o que é a pergunta, você tem que explicar, né, mas só que o que são as respostas exatamente, o que funciona como evidência, né, para cada resposta, né? Então você tem que ter um sponsor, você tem que mapear as áreas envolvidas e o primeiro passo, né, mas como eu falei, é você ver se você já atende aos critérios mínimos, né? É porque se você não atende, já vai ser o primeiro passo do teu plano de ação, do Easy, né? Você tem que mapear quais são as perguntas por área, porque geralmente você tem ali 5 dimensões, mas né, provavelmente você não vai pegar uma dimensão e vai mandar direto para a área, né? Você vai ter que desmembrar, né, quem que é responsável pelo quê, né? Você já mapeia quais as evidências, né? Mas eu acho que para quem está respondendo ao ISO pela primeira vez, né, assim como eu fiz lá atrás, há 15 anos atrás, tem que ter um trabalho assim grande para você checar de fato cada evidência, cada coisa. Depois, para os anos seguintes, aí é mais você ir atualizando e ver se aquela prática se manteve ou se ela evoluiu, de acordo com o teu plano de ação, né, que geralmente vai ser, né, para você ir, mas só que ir evoluindo. Então, depois disso, você responde de fato o questionário, e ao responder o questionário, você vai ver as lacunas, ou seja, tudo que você não tem, né? E no que você não tem, é o que vai servir de base para um diagnóstico, né? Mas só que para um plano de ação, né? Mas só que geralmente de curto, médio e longo prazo, né? Sempre lembrando das datas de corte do Easy, né? As datas até quando você pode mandar as evidências, digamos, né, que geralmente é de meio do ano até, né, até o outro meio do ano, tá? E no curto prazo, né, mas digamos, se você tem prática, né, mas ou melhor, né, se você tem algo, né, que não atende, né, mas só que o requisito mínimo certamente essa é de curtíssimo prazo para ontem. Depois você pode ter critérios, né, que para selecionar, né, as suas ações, se estão alinhadas ao que já está, mas só que em andamento na companhia, ou seja, né, mas só isso é algo assim que de cara já vai contribuir para aquilo, né, que a companhia já preconiza, já faz, você tem um engajamento muito maior. O custo envolvido, a mobilização de áreas envolvidas, né? Quem aprova, né? Ou seja, algo que tem que ser aprovado pelo conselho, geralmente demanda um pouco mais de tempo e trabalho, né? E qual o prazo, né? Porque, né, digamos, tem perguntas, né, que falam, você tem pesquisa, tem estudo, certamente é uma coisa que não é rápido nem simples também, tá? Então, você, com base nisso, você pode ter um farol dessas ações.
E para você definir esse plano de ação, claro, tem que ser em conjunto com, mas só que com as áreas responsáveis, né? Que certamente serão aquelas que vão executar as ações, tá? Então, qual é a conclusão, né? Que cada vez mais o Easy, né? Mas só que com o novo questionário, né? Que foi publicado ano passado e com o novo método, mas só que com a publicação desse dashboard esse ano, ou seja, você tem uma menor subjetividade, né? Você tem uma maior transparência, mas ele pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão e de tomada de decisão. Eu acho que ele reduz, né, o greenwashing, né, mas só que ao divulgar as notas, ao divulgar o status das empresas, né, porque elas, ou seja, está todo mundo olhando, né, você vai ter muito mais cuidado sobre o que você diz que faz, né, e as empresas cada vez mais engajadas, né, porque eu vejo muitas empresas que querem, né, mas só que querem estar, né, estar no Easy, querem fazer parte desse processo, né. Mas assim, eu sei que existem outros rates, outros rankings, né? Acho que cada uma tem que avaliar, né, o porquê, qual que é a motivação e o propósito, tá? De estar participando, tá? E era isso, pessoal. Mais uma vez agradeço, tá? Para quem me conhece, sabe que esse tema, né, para mim eu gosto bastante. É muito rico, como eu me divirto, né? Acho que é meio sadismo, né, da minha parte, sempre gostei muito, né? E eu acho que ele promove, de fato, mas só que boas práticas, engajamento, tá? E eu estou super à disposição, né, de vocês, né? Mas hoje, ó, né, tivemos aqui, né, a presença do nosso colega Denis, né, que é meu super parceiro, né, também está nessa jornada, né, junto com as empresas, né? Também trabalha com isso, né, Denis? Também o jabá do Denis. Também trabalha com isso, né? Faz, né? Que presta consultoria, né? Mas só nesse Regiane, sentido, eu e falei é um com o desafio Denis em grande, São né, Paulo. Denis? Oi? Oi, Eu Henrique. encontrei com o Denis em São Paulo. Ah, é? Ah, então. Eu falei de você. Querido. Eu não sei se o Denis está lembrado. Tô sim, Henrique. Olha, a gente está querendo. Ah, diga, Denis. Não, tem umas perguntas aqui da Mariana Souza no chat. E eu não vi. Exatamente. Ah, sim, sobre o simulado. Gente, eu esqueci de falar, realmente. Sim, né? Nós temos um simulado gratuito, né? No site do Easy, sim, super recomendo, porque é lá que você consegue fazer, né, de graça também, e você já consegue ter toda a ideia de como funciona o processo e desse primeiro diagnóstico. E o simulado não tem as evidências, não tem, né? É só a parte quantitativa, tá? Mas, assim, eu acho que para quem nunca participou, é maravilhoso. Aula maravilhosa, Rê. Nós aprendemos muito aí sobre o Easy. E, assim, eu não sei se é uma constatação, né, que é possível a gente fazer quando a gente avalia as empresas que fazem todo esse trabalho, mas me mostra que talvez essas empresas tenham um nível de governança, de planejamento estratégico diferenciado, né? Uhum. Dá para a gente ter essa conclusão quando a gente avalia todo um trabalho que é feito para participar do índice, para poder estar elegível para o índice? Eu creio que sim, né, Ana? Assim, é justamente isso, né? Porque, olha só, você, para você estar no índice, para você ter uma boa nota, né, no índice, mas é isso que você está perguntando, né? Se ele reflete, de fato, isso, sim, né? Porque ele traz Se as não melhores tiver isso muito práticas bem aqui, de organizado, você não governança, né? responde. Governança. Agora, sim, né? Note, né? Todas as empresas, né, que são de novo mercado, né, que já tem aí né, já sai na frente aí, né? Até por serem do novo mercado e já se submeterem, né? Mas só que essas regras todas, elas também têm que ter algum, né? Mas elas têm esse benefício, né? Agora, toda a parte socioambiental, né? Então, assim, mas eu acho que o Easy está cada vez mais aperta, né? E ele realmente Uhum. né, ele traz
boa prática. Eu vejo assim, né, que críticas são feitas muito a determinadas empresas, né, se elas devem ou não estar na carteira, ou pelo, né, eu acho que pelo modelo de negócio, né, mas só que pelo produto, né, que elas vendem, né? Então, mas só que aí é uma outra discussão, né? E para isso, né, que um pouco tem a questão do happy risk, né? Ou seja, empresas muito controversas vão ter uma nota maior aí, né? Desse happy risk. Diga, Mariana. Obrigada, Gente, eu Rê. vou falar com vocês assim, eu só posso mais umas 2 perguntinhas porque eu tenho reunião 9 horas, agora que eu vi a hora. Tô animada. Diga, Mariana. Mariana? Não tô te ouvindo. Mariana mandou uma aqui no chat. Ah, mandou? Ai, será que ela não... Se no simulado ainda é gerado uma eu acho que não nota, é se divulgada, ela é não, divulgada. Mariana. É divulgada a nota simulada? Não. Não, né? Não, que eu saiba não. Assim, porque eu nunca fiz o simulado. Mas eu acho que não é divulgada, não. Pelo menos eu nunca vi nota de, de simulado de ninguém. Gera uma nota, sim, quantitativa, né? É para isso que funciona, tá? E a parte do rep risk é uma parte também gera um pouquinho de controvérsia no Easy. Sim. Então, tentar, né? Mas esse ano houve uma consulta pública, né? Que para mudar a regra e para que o happy risk fosse que independente da nota dele, ou seja, porque hoje ele é um critério, né? Mas ele exclui, né? Mas só que acima de 50. E aí começa, mas só que eles propuseram, né, que fosse proporcional e também setorial. Digamos, se eu já tenho um cap risk acima de 25, digamos, vamos abater. Mas aí não foi aprovado para esse ciclo, né? Então acho que as discussões vão voltar, né? Se é o melhor índice, né? O porquê acima de 50, o porquê, né, 60, né? Se abate, não abate. Ou seja, mas só que há preocupação justamente, eu acho que, eu acho que com as controvérsias, né? Eu vejo cada vez mais os índices, né? Mas só que os ratings sempre trazem mais essa questão das controvérsias, ou seja, né? Mas só que o modelo de negócios, impactos, né? Ou seja, poxa, né? Eu tenho né? Com mega impacto, mas eu faço 10.000 ações socioambientais, mas só que maravilhosas, compensa? Não sei, entendeu? Então, assim, essa é a grande questão, né? Mas é um dilema aí, acho que de vários ratings também, tá, pessoal? Então, pessoal, como eu falei, mas hoje é a nossa última aula síncrona, né? Aqui no Finanças e Prática, tá? Mas a gente se segue e a gente vai Não. mudar o modelo, Ana, né? Tá. Mas, Ana, vamos fazer outros acontecimentos. A rede está aí borbulhando, né? Mas só que a Ana fez uma apresentação, né? Mas só que para a gente recentemente já foi convidada para fazer outra live. A gente vai divulgar também. Temos o Denis também, né? Que volta e meia, né? Fazemos também lives em parceria. Gente, sustentabilidade é compartilhar. Sempre. Eu acho que essa é a grande mensagem. Nós, né? Mas acho que esse grupo, mas a gente se fala sempre, vamos ter outros fóruns, nem que seja live ao vivo no próprio LinkedIn. Tem várias coisas, né, que a gente pode fazer. Então, mas os Muito canais, legal, Rê. mas só que do Finanças e Prática, né? Mas só uma ideia, né? Mas só que é ter as aulas, né, gravadas, e vamos fazer junto algumas mentorias, tá? Mas só que eu vou divulgando para vocês. Show. Tá bom? Tá bom. E vou subir Parabéns essa pelo aula em breve. trabalho, mais uma vez. Eu que agradeço esse grupo vocês. foi um super achado, assim, e proporcionou nesses meses um aprendizado muito legal. Eu queria te parabenizar, você, principalmente aí pela tua clareza nas exposições, né, e todo o teu trabalho, e te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Vocês, nunca fui tão feliz assim, né? Aprendi que dar aula, compartilhar, assim, me fez É a melhor crescer coisa. assim enormemente, entendeu? Que legal. Mas são várias, Muito né? bom. Vamos continuar, gente, dando aula, nos falando, nos encontrando lives, isso não acabou, não. É só uma reformulação, tá bom? E o Finanças e Prática continua com os encontros aos domingos, aí sim,
né? Que aí os CEOs, CFOs vêm falar sobre determinados temas. Tá bom? Bacana. Obrigada, pessoal, mais uma Gente, vez. É igual até a como é que era próxima. Fala Bela, né? Quase assim. Obrigada pela companhia de vocês. Tchau, gente, até. Tchau, pessoal. Até Muito breve. obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigada a gente. Tchau. vocês. Tchau.